Olá, sejam bem-vindos para essa terceira aula Destravando a Mediunidade. É uma retrospectiva, né? Estamos trazendo aqui uma retrospectiva da aula de número 3 para que você possa assistir no conforto do seu lar. Eu me chamo Nancy Souza, sou pedagoga e eu fundei uma escola de médiuns virtual onde você tem condições de aprender a cada semana, né, de forma acessível, né, com uma linguagem de fácil entendimento, onde você recebe todo o conteúdo aí no nosso grupo, tá? Se você quiser, se você tiver condições de assistir as aulas uma vez por semana comigo, você pode matricular aí na nossa escola. Pode adquirir as videoaulas, né? Se você não tiver condições de assistir uma vez por semana. Pode também tá adquirindo aí, você tem várias opções, né? Adquirindo as videoaulas, o e-book, as apostilas, né? E já vai estar sendo liberado aí, publicado o nosso livro, né? Você pode adquirir a obra mais tarde e comprar só as videoaulas e estudar em casa, ok? Então, temos várias opções. Ficou interessado aqui no nosso curso, tá? Basta me enviar uma mensagem, né? No box de informação desse vídeo tem aí todas as minhas redes sociais, tem o meu telefone, você pode entrar em contato comigo. Então, muito obrigada. Nessa videoaula de número 3, né, Destravando a Mediunidade Retrospectiva, vamos continuar com as perguntas e respostas que foram, né, ministradas na nossa última aula. Como o espírito é recebido ao deixar a Terra? Bem, cada etapa vivida pelo espírito na Terra acrescenta como ponto de partida, né, para a sua evolução. Então, ao chegar ao mundo dos espíritos, ele será recebido pelos benfeitores, né, pelos socorristas do espaço, pelos familiares que estão na mesma frequência dele, né, ou por aqueles amigos, né, que ele conheceu e que já estão do outro lado da vida e que irão, né, acolher e receber esse irmão para levar para os hospitais de refazimento, né, para um lar para ele descansar, para uma sala para uma enfermaria, um hospital. Isso vai depender da forma que ele desencarna. Só lembrando que todos eles são amparados pela misericórdia de Deus e recebidos no mundo espiritual. Como o irmão vive nas colônias e o que ele faz por lá durante o período de adaptação e refazimento. Então veja bem, durante o período que ele está numa colônia, quando ele melhora, né? Às vezes ele está em tratamento ainda, ele precisa melhorar, ele vai passar por um esclarecimento oportuno, ele vai recordar de tudo aquilo que ele fez na Terra, né? Aquelas coisas que ele praticou aqui, se foi coisa boa ou ruim, né? Ele vai começar a reaver tudo aquilo para corrigir os erros, as falhas cometidas com a família, com os amigos, etc. Lá mesmo, nesse local onde ele está, ele começa a se refazer, né? Mais tarde ele pode ser transferido para uma colônia onde ele vai estudar, sendo que ele vai ter sempre um instrutor para guiar o seu caminho lá, tá? Então, existe ali uma certa obediência, né? Aquelas pessoas que estão cuidando dele, né? Às vezes o espírito tem vontade de vir ficar aqui na Terra, ao lado da família, aquela coisa toda, mas nem sempre é possível, né? No primeiro momento, devido a ele estar ainda passando por uma reparação, né? Por um restabelecimento, onde ele precisa descansar para poder, né, vivenciar esse momento, se for permitido, ok? Como o irmão vive nas colônias e o que ele faz por lá durante o período de adaptação e refazimento, tá? Então, vamos lá. Nesse momento, além essa pergunta e essa resposta que eu dei agora, né, eu resolvi voltar à pergunta para dar uma outra resposta que a gente tem também sobre as colônias, que a colônia, né, dos espíritos é conhecida como a morada dos irmãos desencarnados quando deixa o seu lar terreno. Porque muitas vezes tem pessoas que às vezes não é espírita, não sabem que existe colônia no mundo espiritual, não sabem nem o que é isso, né? Então, por isso, eu trouxe, né, o complemento da resposta. Qual é a maneira de interpretar uma carta, orientação ou um parágrafo de uma leitura edificante como um aluno em aprendizado? Como é que eu faço para interpretar, né, uma mensagem que chega na minha mente, que eu escrevi e tal? Então,
Nesse momento, né, vamos lembrar que a carta, né, sempre nos proporcionada pelo espírito comunicante, um grande aprendizado. Se vocês observarem, muitos livros do Chico, que ele psicografou de cartas, serve de aprendizado e de conhecimento, né? De aprimoramento para nós aqui. É a mesma coisa. Quando você escreve, você é a primeira a ser beneficiada, né? É o primeiro a ser beneficiado, por quê? Porque aquele conteúdo ele está fazendo parte do seu aprimoramento. Então, enquanto você está escrevendo, enquanto você está recebendo aquela informação do espírito, colocando no papel, daqui que aquela mensagem fica pronta, porque você vai revisar, você vai fazer a pontuação, né? E você vai observar que você é o maior beneficiado com esse aprendizado, tá? Da mesma maneira, uma carta, uma mensagem edificante, um quadro que você você vai conseguir descrever caso você seja um médium vidente, tudo isso tem a sua serventia, né? O que fazer com o despertar das aptidões sem o devido conhecimento? É um perigo, né? Porque muita gente não sabe que é mediunidade. E tem gente que sabe e nega que é mediunidade, porque não quer assumir, né? O que fazer com o despertar dessa mediunidade sem conhecimento é você buscar uma casa espírita, fazer uma orientação espiritual e observar que lá na orientação eles vão, né, sugerir obras que você estude para melhorar esses impulsos, tá? Precisa realmente de ter esse conhecimento. Como faço para lidar com os sonhos quando reencontro um familiar no astral? É normal a gente encontrar os familiares no astral quando você dorme, todos os dias, né? Porque todos os dias a gente deixa o nosso corpo físico na cama e o nosso corpo espiritual vai para o plano espiritual, né? Para reencontrar a família, para estudar, para ajudar nas tarefas que a gente tem do outro lado, para ajudar no resgate de espíritos que precisam da nossa energia vital. Para trabalhar com a nossa equipe espiritual, então a gente tem várias utilidades durante o sono. E quando você reencontra os familiares, nem sempre você precisa descrever o que você viu lá. Ou às vezes, talvez nem é necessário você trazer de lá para cá essas impressões, tá? Você sabia que durante o sono também encontramos inimigos? Sim, para quem não sabe, a gente encontra esses inimigos. Às vezes uma pessoa que você teve um desentendimento aqui na Terra, não deu tempo você pedir perdão, pedir desculpa, de repente ele desencarna. A própria equipe espiritual, você fazendo prece aqui, você pode reencontrá-lo no mundo espiritual e fazer esse reencontro, né, desse pedido de perdão. Tudo isso também você pode, né, fazer em desdobramento quando você dorme. Como faço para lembrar de escrever o que ficou gravado na minha mente quando retorno de um sonho com amigos ou familiares? Olha, às vezes não é necessário. Tem pessoas que fazem. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu faço uma viagem astral com a equipe espiritual, que é necessário eu imprimir todas aquelas coisas assim muito bem nitidamente quando eu trago de lá para cá na minha mente e que é necessário, né, para que eu possa colocar no papel mais tarde, a própria espiritualidade me recorda de tudo aquilo que eu vivenciei lá. Mas nem sempre você precisa colocar no papel. Às vezes não é necessário. Era só mesmo para você ter aquela impressão, né, quando você esteve lá, ok? Como lidar com os impulsos mediúnicos ainda desconhecidos pelo médium, seu devido preparo, tá? Então, esse é o motivo da importância do conhecimento que o medianeiro necessita. Não importa a área de atuação escolhida, você precisa, por exemplo, se você é um médico, se você é um advogado, você tem que estudar para dominar, né, aquele conteúdo, aquele trabalho que você vai estar, né, se propondo a fazer. Da mesma maneira, acontece com a mediunidade. Como é que você vai trabalhar sem conhecimento? Como é que você vai estar numa mesa mediúnica e transmitir um recado se você não conhece o conteúdo, né? Não sabe nem como transmitir se você nunca leu aquilo. Então, às vezes você pode até transmitir, que o espírito pode trazer na sua mente direitinho ali para você transmitir. Mas você vai ler e não vai entender nada daquilo. Por isso é importante você estudar. Como faço para descrever um quadro por meio da mediunidade de evidência para saber qual foi o objetivo do espírito em trazer até a minha sintonia? Posso. Tá, peraí. São duas perguntas. Como faço para descrever um quadro por meio da mediunidade de evidência para saber qual foi o objetivo do espírito em trazer até a minha sintonia? Pois é, às vezes esse quadro é para você
por exemplo, se você estiver no começo, né, educando sua mediunidade, a mediunidade de evidência também educa, tá, gente? Então, o que que acontece? O mentor espiritual começa a transmitir para você, mostrar para você uns quadros. Você vai interpretar aquele quadro. Um exemplo é, às vezes ele te mostrou uma casa, né, uma casinha, lá no meio de tipo assim, uma tapera, né, lá no meio daquela mata, do lado dela tinha um córregozinho, né, um riozinho que passava do lado. Aí ele mesmo vai te ajudar a descrever por que que ele mostrou aquele quadro para você. De repente, é um lugar que você vivenciou, né? Que você viveu numa outra existência. Pode ser também um lugar onde você foi resgatar alguém. Então, tudo isso você precisa estudar para aprender a identificar esses impulsos, tá? E a outra pergunta, posso falar para outras pessoas o que eu vi para me ajudar descrevendo com os detalhes? É o seguinte, às vezes você pode até falar para um colega ali no momento na casa espírita que você trabalha, né? Mas tem pessoas que dizem assim, não, você está imaginando, isso é coisa da sua cabeça, né? Então, se você fala para um médium experiente, ele vai te ajudar, né? Até mesmo a escrever no papel aquilo que você, né, conseguiu imprimir na sua mente através da mediunidade de evidência. Você pode falar sim, mas falar com quem entende. Quando você vai falar com uma pessoa que não entende, ela diz, não, isso é coisa da sua cabeça, você está delirando, você está vendo vozes, né? E aí vai começar a te levar para outros lugares. Ah, vamos lá para tal lugar para tirar aqui, fazer um exorcismo, que ela tá vendo vultos, tá vendo espírito, vendo alma penada. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Tudo isso são exemplos que a gente passa, né? E de pessoas que também nos procuram, né? Com essas mesmas dificuldades, né? Com essas dúvidas, né? E com tudo isso que já aconteceu, tá? Como faço para saber se o conteúdo que escrevo vem de um bom espírito? Olha, isso é importante. No momento que você está escrevendo, entre a sintonia, a aproximação, o envolvimento, a vibração para uma possível comunicação, você vai aprender, né, a sentir a energia, se ela é boa ou não. Então, enquanto você está escrevendo, você vai ter que entender aquele conteúdo, se é um conteúdo que tem valor, né? Se está de acordo com as questões gramaticais, né? Se está de acordo com a ortografia, de repente você escreveu uma coisa toda desconexa, né? E o espírito chega e coloca lá Dr. Bezerra de Menezes. Não, Dr. Bezerra não escreve dessa maneira. Então, você já pela própria maneira que você senta na mesa para escrever ou para transmitir a mensagem através da fala, né? Ou através da audiência, quando você ouve e transmite para as pessoas, né? Você mesmo vai imprimir naquele momento se vem de um bom espírito ou não, pela sintonia, pela vibração, pela aproximação, pelo envolvimento e pela comunicação. Você imprime rapidinho isso, porque na verdade é através da sensibilidade, gente. Né? Quando você encosta numa pessoa, vamos exemplificar aqui com uma coisa mais profunda. Quando você chega na casa de uma pessoa, que às vezes ali é uma casa cheia de conflito, você sente imediatamente aquela energia ruim. Por quê? Porque você é sensitiva. E você tá ali com uma galera de espírito que vai te ajudar a limpar aquele ambiente. Então, por isso que ao sair dali, você não se sente bem. Mas depois você faz uma prece, pede a equipe espiritual para te ajudar, né? Então, por quê? Por causa da sua sensibilidade. Da mesma maneira, quando você recebe um telefonema, uma mensagem que você não gostou, tudo isso interfere, entendeu? E tudo é possível, tá? Quantas vezes ouvimos essa pergunta? Será se você não está ficando louca nos falando sobre o que você visualizou, né? Muita gente fala isso. Nossa, tem que ir ao psiquiatra, né? A gente tem que ir lá, né, no psicólogo, que ela tá ficando doida, ela tá trazendo um conteúdo assim que eu não conheço. Então, quando você fala com uma pessoa que não conhece o espiritismo, que nunca estudou, até mesmo você sem estudo, né, você passa por essa experiência ruim. Mas o caminho que eu deixo aqui para você hoje é estudar bastante, né? Sempre que tiver tempo, né? Sempre que você buscar o caminho do aprimoramento, não deixe de visitar uma casa espírita, assistir palestra, tomar passe, né? Adquirir as obras, principalmente as obras basilares do espiritismo, que é a sustentação de tudo isso que você precisa nesse primeiro momento. Será porque eu vejo vulto direto em casa e fico com medo? Devo ou não pedir ajuda
pedir ajuda para quem já passou pela experiência e superou. Olha, geralmente as pessoas que passam por essa experiência e supera, pouco fala sobre o assunto, né? O caminho mais, o caminho adequado aí que eu te indico nesse momento é procurar uma pessoa, digamos assim, que tenha mais experiência, né? Tem tantas pessoas aí que atende nos grupos, né? Às vezes nas casas espíritas talvez você não tenha na sua região, na sua casa, não sei de onde você vai estar assistindo esse vídeo. Talvez seja difícil encontrar um local assim, como a gente está falando, assistir palestra, tomar um passe, de repente é só uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, mas tudo bem, né? Você pode também assistir as nossas palestras aqui no YouTube. Temos uma fonte de conhecimento enorme de estudo. Temos todos os dias às 18 horas Semente do Evangelho, que agora está saindo com o estudo de outras obras, que eu estou aproveitando essa oportunidade. Então, oportunidade que não falta. O que falta, boa vontade, né? Estabelecer ali uns horários com o seu mentor, né? Fazer um planejamento de aprimoramento, que tudo isso é possível, tá? Mais uma pergunta. Por que eu vejo e não consigo descrever quem é? Nem sempre o espírito que se apresenta para você, né, ele vai fazer com que você conheça pela afeição dele. Às vezes você vai visualizar um vulto, né, luzes, às vezes luzes distante, mais próximo, às vezes, digamos assim, esses vultos passando na sua frente, objetos, quadros, né? Então, tudo isso vai de acordo com a sua evolução. Vai evoluindo, você vai também aprimorando seus conhecimentos. Daqui a pouco você está conversando frente a frente com o espírito, né? Sem medo, né? Observando o conteúdo que ele está ditando para você, você vai estar escrevendo, você vai estar fazendo um monte de trabalho aí orientada por ele, né? Você pode aplicar passe, fazer uma prece para uma pessoa que precisa, porque o próprio espírito chega perto de você e pede ajuda para outras pessoas. Então, tudo isso faz parte do seu aprimoramento, tá bom? Então, temos mais algumas perguntas aqui que eu vou inserir, né, nessa nossa aula, né, esse destravamento da mediunidade número 3, nessa retrospectiva que a gente está fazendo desse conteúdo, que ao longo dos dias eu estou aqui transferindo para a escola de médios, para a minha sala virtual, né? Eu sempre falo para as pessoas, faço um convite para assistir uma aula bônus, né? E essa aula bônus você vai estar observando como acontece em nossa sala de aula, tá bom? Você sabia que temos de ter conhecimento para escrever cartas, recado ditado pelos espíritos por meio da psicografia? Porque tem pessoas que acham assim, não, vou sentar lá, vou começar a psicografar de qualquer maneira. Sim, é um exercício, você vai psicografando. Enquanto você estiver em treinamento, você vai psicografando, depois você vai estudando conforme, junto com seu mentor espiritual, e ali você vai aprimorando o conhecimento teórico e a prática. Por quê? Você pode escrever uma mensagem e não saber ler aquela mensagem. Então, por isso, é importante. Uma vez que somos médios em constante aprendizado, somos conscientes do que estamos escrevendo. A maioria dos médios são conscientes. Ele tem consciência no momento de que está escrevendo ali. Eu sei, tem muitos médios que são portadores da mediunidade inconsciente. Mas ainda assim, tanto faz a psicografia como a psicofonia, mais tarde, assim que termina o trabalho, ele sabe de tudo que aconteceu, entendeu? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Ah, eu escrevi isso, mas quem falou foi o espírito, é problema dele. Não. Todo e qualquer trabalho realizado pelo médium, que seja da psicografia, psicofonia, evidência, o tratamento físico e espiritual, um passe, um tratamento de saúde física e espiritual, né? Ele é responsável por tudo que ele está realizando ali. Porém, ele está sendo auxiliado por um espírito que está usando a sua sintonia, ele está ali na condição de instrumento, um intermediário entre as vozes do céu para transmitir os recados, né, os tratamentos e aquilo que for necessário aonde ele estiver. Então, por isso, tem que ter muito cuidado com isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de divulgar o nosso trabalho, convide os amigos para participar da nossa escola de médiuns. Aqui vocês são bem recebidos. Temos aulas maravilhosas semanais. Temos também a videoaulas, e-book, apostilas que você pode estar adquirindo aí. Gostou desse vídeo?
não esqueça de fazer a sua matrícula ainda hoje na nossa Escola de Médios. No box de informação aqui desse vídeo, você vai encontrar todas as minhas redes sociais, o meu telefone para entrar em contato e fique à vontade para nos ajudar na nossa divulgação. Até o próximo vídeo.